Oi, 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 sejam todos bem-vindos ao podcast Educação Parental na Prática. Aqui você receberá conteúdos relevantes para encorajar pais e educadores no processo de educação das crianças e dos adolescentes, para que eles lidem com os desafios de comportamento de uma forma mais respeitosa e efetiva, desenvolvendo competências socioemocionais. Eu sou a Aline Sestaroli, sou host aqui nesse podcast, idealizadora da educação e parentalidade encorajadora, e toda semana estarei aqui com uma convidada especial para a gente bater um papo para lá de encorajador sobre a educação parental na prática. E se você está chegando por aqui agora, aproveite para nos seguir, se inscreve no canal e assim você já não perde nenhum conteúdo. E o tema do nosso episódio de hoje é a comunicação não violenta, ou CNV para os íntimos, a CNV na educação parental. E para a gente explorar essa temática, eu vou receber a Ana Paula Siqueira, que é psicóloga, educadora parental, especialista em parentalidade e inteligência emocional, é um dente de leão, facilitadora do programa Encorajando Pais e também especialista em adolescência. Ana, seja muito bem-vinda. Olá, Aline, eu que agradeço, obrigada pelo convite, é sempre muito bom estar por aqui, estar com você, né, nessa jornada aí juntas, para que a gente possa contribuir aí com os pais na educação dos seus filhos. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço a sua disponibilidade em ter aberto um espacinho aí na sua agenda para participar aqui, para a gente gravar esse episódio e falar dessa temática que tem se falado muito sobre a comunicação não violenta. Eu vejo que a comunicação é um ponto extremamente importante quando a gente trabalha aí as relações familiares, né, principalmente a relação entre pais e filhos, e eu vejo o quanto a comunicação não violenta pode contribuir com o nosso trabalho dentro da educação parental e com as famílias de fato, né. E antes da gente entrar na temática em si, Ana, eu gosto sempre de saber um pouquinho da trajetória de cada um, de como você conheceu, de como foi o seu caminho até a educação parental, né. Você sendo psicóloga, realizando aí tantos trabalhos, como que a educação parental surgiu na sua vida? Bom, eu comecei a minha jornada, né, dentro da psicologia, trabalhando com crianças, né, eu era psicóloga da infância, sempre trabalhei com crianças, pré-adolescentes, e aí os adolescentes foram chegando, aí eu me especializei em adolescência, só que eu fui percebendo que as questões estavam muito envolvidas com a família, e principalmente com os pais. Então, eu percebi que ok, o meu trabalho era muito bacana com as crianças, mas que eu tinha que fazer um trabalho de orientação a pais. Eu comecei, né, dentro do trabalho com crianças, a gente faz muito esse trabalho de orientação. E eu sempre sentia que faltava alguma coisa. Eu falava, não, está faltando alguma coisa para eu acessar melhor esses pais, né? Por mais que eu estudasse, estava faltando alguma coisa. E aí eu fui num seminário de mães, e aí eu descobri a educação parental e me conectei de primeiro com ela. Encontrei lá uma amiga e ela começou a dizer que ela também estava estudando sobre o assunto, e ela começou a me falar das pessoas que eu deveria, na época, né, seguir, enfim. E aí eu fui mergulhando, fui conhecendo sobre isso, fui lendo, até que eu te encontrei, né, Aline? Te encontrei ali no meu Instagram, você falando sobre a formação em parentalidade encorajadora, e aquilo fez muito sentido para mim, e aí eu entrei, e com você foi o primeiro curso, né, a primeira formação, e de lá para cá não parei, fui conhecendo os assuntos, e a comunicação não violenta também, me conectei muito com ela, comecei a ler, comprei o livro do Marshall, e aí eu e meu marido, ele também leu o livro, foi muito legal, porque a gente se conectou bastante com isso, a gente começou a usar, né, primeiro entre nós,
e eu já usando também com meu filho, porque dentro da educação parental a gente vai percebendo que tudo que você vai aprendendo, você tem que colocar em prática, né? E a educação parental também foi algo que foi muito importante para a minha maternidade, né? A minha maternidade, ela veio com muito amor, eu sempre tive muita vontade de ser mãe, mas quando a gente tem ali uma criança, né, com você, que por mais que você eduque, desculpa, né, a gente eduque, por mais que você ame, você tem os desafios, e você fala, gente, mas eu amo tanto essa criança, e ela me desafia tanto, né, e aí a educação parental também foi algo que fez muito sentido para a minha maternidade, que foi transformando o olhar que eu tinha para a maternidade, para o consultório, para o meu trabalho, né? E aí eu fui usando isso na minha vida. Eu falei, deixa eu ver como é que é isso aqui primeiro, né? Então eu fui testando, né? Usando isso, e eu fui vendo os benefícios com meu filho, a minha relação com ele, né? E eu falei, gente, é isso, né? E aí eu comecei timidamente a fazer o trabalho com 2 casais, apliquei todo o processo, né, do Encorajando Pais que a gente aprende, e as ferramentas, e aquilo foi, cada vez, foi fazendo mais sentido para mim, os pais iam me dando feedbacks, então aquilo foi crescendo, e hoje estou aqui trabalhando com famílias, com adolescentes, com os pais dos adolescentes, usando na minha vida, usando no meu casamento, e isso só foi transformando aqui a minha vida e o meu consultório, a minha prática. Que lindo, Ana, é muito bacana. Eu sempre falo, né, que cada um chega por um caminho ali na educação parental, né, chega por uma razão, e é muito legal te ouvir, ver que você buscou por uma questão profissional, né, para atender melhor e entender as demandas ali do consultório, e você viu o quanto, poderia ser beneficiada aplicando isso na sua própria casa, na relação com o Raul, né, seu filho é Raul, né? Então, com o seu Também. filho, né, no casamento e tudo mais. Então, eu gosto muito dessa ideia, né, de que a transformação ela começa de dentro para fora, começa em cada um de nós. Enquanto psicólogos, principalmente, né, eu também venho aí da psicologia, eu vejo que é um movimento muito comum da gente buscar estudos profissionais, né, para aplicar no nosso trabalho, para melhorar o nosso trabalho, sempre focado muito nesse servir ao outro, né. E quando a gente entende que aquilo que a gente está compartilhando, buscando para servir ao outro, ele se potencializa muito mais quando a gente vivencia na nossa própria vida, né, quando essa transformação passa primeiro em nós, isso ganha uma potência muito grande, né, esse encorajamento de fato, né, de entender: "Olha, isso funciona, né, esse caminho é maravilhoso e eu quero que todas as famílias tenham essa oportunidade de vivenciarem relações mais respeitosas, mais harmoniosas, né, que tenham uma comunicação não violenta ali, né. E você disse, né, da comunicação não violenta, que você buscou isso também, esse estudo a partir da educação parental. Eu trago dentro da educação e parentalidade encorajadora, a gente tem um módulo na formação só sobre comunicação, onde eu trago a CNV, e que eu acho que tem tudo a ver com esse trabalho, né. Mas, de repente, tem pessoas aqui que ainda não conhecem, então acho que é legal a gente começar, conceituando, né, os princípios básicos ali do que é essa comunicação não violenta. Uhum. Joia. Bom, a comunicação não violenta, ela começou com o Marshall Rosenberg, que é um estudioso e que ele deixou aí para gente um legado incrível.
As pessoas falam muito em técnica, mas colocando a comunicação não violenta em prática na minha vida e no meu trabalho, eu vejo, Aline, e agora é uma opinião muito minha, tá? Eu vejo a comunicação não violenta como muito além de uma técnica, né? Eu vejo a comunicação não violenta como algo que vem agregar na sua vida e que te transforma a maneira como você se relaciona com a sua família, com os amigos, no local de trabalho, né? Quando você realmente entende o que é a comunicação não violenta e o que é entender, na minha opinião, o que é comunicação não violenta. É quando você entende que não é só uma técnica em que você vai estudar, como a gente estuda, por exemplo, uma oratória, né? Não é só uma técnica para você falar melhor. Não. É você entender que você vai praticar uma nova forma, você vai ter uma prática de se comunicar melhor com as pessoas, mas que antes disso, você tem que se propor a querer mudar. Você tem que estar genuinamente, você tem que ter uma intenção. Marshall fala muito da intenção, né? A intenção de realmente querer se conectar com as outras pessoas. Porque quando a gente se conecta às outras pessoas, os ganhos são tantos, né? Porque a conexão, ela traz pertencimento, a conexão, ela traz o respeito, o olhar empático, ela te traz tantos benefícios, e a comunicação não violenta, ela vai se tornando uma prática uma prática consciente, né, de que você, de fato, está ali a serviço. Marshall também fala muito isso, né, a gente se colocar a serviço do outro. Mas, Ana, isso quer dizer que eu vou ser, eu vou me colocar ali numa situação abaixo do outro, eu vou. Não é nada disso. É você se conscientizar de que você está proporcionando uma mudança de mindset mesmo, né? De você começar a mudar a maneira como você vai olhar, se conectar com as outras pessoas, né? E aí eu já vou entrar no primeiro pilar que a gente chama, na primeira estratégia, a maneira que cada um achar melhor, mas enfim, primeiro pilar, como ele coloca ali no livro, que é a observação. Então você precisa primeiro ter a intenção, então eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa que vou me comunicar de forma respeitosa e consciente com as outras pessoas. Pronto, você se propôs, é isso? Então agora você vai começar a observar. Então eu vou observar o outro. Falando de família, a gente, vamos colocar os filhos, né? Que eu acho que os filhos aqui são talvez ali as pessoas mais desafiadoras, né? Depois do marido, né? Os nossos maridos que nos perdoem, mas às vezes também é desafiador. Você quer falar alguma coisa? Acho que é essa questão, né, que você trouxe, que é muito bacana. Eu vejo muito a comunicação não violenta, esse olhar de uma educação encorajadora, né, tudo isso que a gente trabalha aqui, como uma filosofia de vida mesmo, né, são novas lentes que a gente usa para enxergar as relações, né. No Quora, a gente estuda o livro, tá até aqui do meu lado, né, o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido, né, da Philippa Perry. E um dos pontos que ela traz muito no livro e que vem totalmente ao encontro de um dos pilares que a gente trabalha na educação e parentalidade encorajadora e que você citou, que é o da conexão, né? Você trazer o foco
não é na obediência, na manipulação do comportamento, não é em fazer com que o outro faça aquilo que você quer. O foco deve ser a conexão. Quando a gente se preocupa em manter esse canal, né, de comunicação, essa conexão com o outro, seja o outro marido, a esposa, o filho, né, quem quer que seja, as coisas fluem de uma forma melhor. E aí a comunicação não violenta, eu gosto muito dela, porque, ela tem não é algo fácil de ser aplicado, né, de ser essa mudança, de paradigma, né, essa mudança da gente sair de uma comunicação reativa para uma comunicação mais consciente, como você trouxe, é um processo, né, e a CNV nos ajuda trazendo ali os passos, né, como você trouxe os pilares, né. Então esse ponto que você começou, né, trazendo da observação, de você simplesmente sair desse modo reativo, de acontecer uma coisa e você já reage Isso. àquilo, para você entrar no modo de observação. Então, o que está acontecendo, né? Eu acho que é silenciar um pouco as vozes que nos levam para esse comportamento automático, né? A gente fica contando historinhas ali para justificar o nosso comportamento e interpretando o comportamento do outro. Então, sai desse modo julgamento para ir para um modo observação, né, Ana? Isso, exatamente. Então, o Marshall nos convida a olhar para o outro, a observar as pessoas e as situações sem julgamento. É você estar ali ausente de julgamento. Desafiador, sim, porque nós estamos o tempo todo condicionados a olhar para uma situação e às vezes a gente faz isso o tempo, bom, fazemos isso o tempo todo, né? Você está na rua, você está no shopping e você vê uma criança se jogando no chão e a mãe ali desesperada e todo mundo passa, olha e já faz seus julgamentos ali, não precisa nem verbalizar, mas às vezes até pelo olhar a gente já está julgando, né? Então, é olhar aquela situação de forma isenta, né, sem um julgamento. Então, eu olho para o meu filho, como um ser humano, como uma criança que está em desenvolvimento, por exemplo, né, e que ele está tentando se comunicar comigo e ele não tem a mesma desenvoltura que eu, ele não tem a mesma formação que eu, o mesmo vocabulário que eu, né? E falando de um adulto, por exemplo, de um irmão, de um pai, de uma mãe, de um marido, que você fala, poxa, mas já é um adulto, né? Mas esse adulto tem a sua história, tem, tem todo o seu repertório, o seu conteúdo de vida, né? E ele está ali tomando aquela atitude, ele também é uma pessoa que também foi ensinado a ser reativo, a se defender, ou ele teve que se defender por alguma situação, enfim, cada um tem a sua história, né? Então, é olhar para aquela pessoa como uma pessoa, como um ser humano. E aí, se você decidiu que você quer se conectar com aquela pessoa, ou se reconectar, o que é muito comum, né, Aline? Com os adolescentes, os pais falam muito isso, perdi a conexão, não sei mais o que eu faço, ele se isola no quarto, né? E por mais que eu faça tentativas, ele resiste às minhas tentativas, né? E aí eu sempre faço um convite para os pais. Qual é a sua real intenção com essa aproximação? Como é que é? Qual é a sua intenção? Ah, porque eu quero que ele me ouça, porque eu quero que ele saia do quarto, porque eu quero que ele faça o esporte, porque eu quero que ele estude, porque eu quero que ele vá melhor na escola, né? E aí eu sempre convido os pais, né? Então vamos pensar aqui numa conexão, vamos pensar se você tivesse, né? Ou às vezes eu pergunto para esses pais, e se você tivesse, se você retomasse essa conexão com o seu filho,
adolescente, ou às vezes até um pré-adolescente, né? Se você retomasse isso, se vocês conseguissem conversar de novo, vamos deixar um pouquinho por hora essas questões todas que você trouxe, que são as suas necessidades, né? E que eu entendo e valido suas necessidades, mas vamos tentar um pouquinho, vamos tentar se conectar, né? Se conectar com ele sem a gente pensar agora, por hora, naquilo que você gostaria que fosse o seu ideal, né? E aí eu vou convidando os pais primeiro para essa conexão e observando esse filho, né? O que esse filho gosta? Será que ele gosta que você entre no quarto dele de manhã, abra a janela, fale para ele, acorde, que já está dia, né? Ou será que para ele vai ser muito mais se você apenas o acordasse de uma forma, né, respeitosa, pegasse na mão dele e dissesse, bom dia, meu filho, tudo bem? Está na hora, né? Você tem escola daqui a pouco. Vou deixar você à vontade para que você se troque, né? Para que você faça as suas coisas. Porque ele já sabe o horário de ir para a escola, ele já sabe o horário que ele tem que estar lá, né? Então, você ir aos poucos, observando o que o seu filho iria preferir, né? O seu filho, vocês vão fazer uma viagem. O seu filho quer participar da escolha do lugar de onde vocês vão viajar? Ou vocês determinam o lugar e falam para ele, estamos indo viajar para tal lugar. E ele é um filho adolescente que, logicamente, está preocupado se vai ter outros adolescentes ou se no lugar vai ter um Wi-Fi para ele se conectar, né? Então, são às vezes, esses pequenos ajustes, não é muita coisa, mas que são pequenos ajustes e que você vai observando o dia a dia do seu filho, né? E que vai ficando mais fácil a gente entrar na comunicação não violenta, a gente conseguir se reconectar com os nossos filhos. E assim também para as outras pessoas, né? Para as outras pessoas da nossa família. Às vezes a gente perde conexão, tem casais que perdem conexão, né? Muitos casais chegam aqui, às vezes eu estou atendendo os filhos, e o casal chega, e quando você começa a conversar com o casal, você vê que o casal... E aí tem-se esse convite para que, olha, parece que tem uma comunicação aí que não está sendo efetiva, né? Parece que vocês... E aí eles olham para o... realmente, a gente se conectou aqui, a gente não sabe onde que isso aconteceu. Então, um convite para que eles se conectem e que se observem, né? O que é importante para sua esposa, o que é importante para o teu marido, né? Porque os filhos também percebem quando os pais se desconectam. Isso para mim aqui é muito claro, né? Então, a gente ir convidando essas pessoas a se observarem e a se conectarem. Esse ponto da observação, eu acho que uma coisa muito legal da gente trazer, é que é uma observação sem o julgamento, né, é uma observação dos fatos, do que de fato está acontecendo, então descrever aqui ali o fato, porque muitas vezes a gente vai para uma observação julgadora, né, então não é a situação em si que nós estamos observando, mas é a lente, a história que a gente está contando sobre aquilo, né. Então quando a gente observa no que na proposta do Marshall Rosenberg, essa observação é olhar para os fatos, né, para o que está de fato ali acontecendo, fazer uma descrição daquela situação. E isso exige que a gente saia do piloto automático para se conectar, né. E aí a gente pode falar do segundo pilar então, né, desse segundo movimento a partir da observação. Isso, exatamente, Aline. Porque quando eu olho para o fato em si, né, uma coisa é eu dizer assim, a minha irmã me ofendeu. Eu estou me sentindo ofendida com aquilo que a minha irmã me disse, né?
Então, aí entra o segundo, que é o sentimento, é como eu me sinto em relação ao que aconteceu, né? Que é muito diferente de quando uma pessoa faz algo para você e você olha para aquilo e fala, bom, a minha irmã me disse que eu sou chata. É um fato. Como eu me sinto em relação a, a essa frase que a minha irmã fala para mim? Eu sou chata? Eu me sinto chata? Né? É você observar, e como isso é desafiador, né, Aline? Porque quando alguém traz algo para você, e nesse caso, né, nesse exemplo, é uma ofensa, né? Alguém chegar a dizer para você assim, ó, eu estou julgando, é uma ofensa. Você se Né? sente Então, assim, ofendida, a né? gente já olha e fala, poxa, ela tá, isso, ela tá me ofendendo, eu me sinto ofendida. Então, é a pessoa começar a fazer esse exercício, né? A comunicação não violenta é um exercício, que é o que você falou, muitas vezes a gente não quer ser violento e a gente está sendo violento, né? Quando meu filho fala, mamãe, eu não gosto de comida muito quente. E eu digo para ele, ok, mas eu acabei de preparar a comida, né? É uma necessidade dele. Ele não gosta da comida muito quente. Então, eu posso dizer para ele, ok, então eu vou colocar a sua comida agora no prato. A gente vai esperar para que ela possa esfriar um pouquinho. E aí sim você começa a comer. Tudo bem? Tudo bem? Né? Muito Uhum. diferente de dizer, ah, não, acabei de fazer a comida, imagina, não faz sentido você querer comer comida fria, sendo que eu acabei de preparar a comida. São dois olhares bem diferentes, né? Por quê? Porque, veja, eu acabei de preparar a refeição. Então, se o meu filho diz para mim que não quer comer naquele momento, eu também posso interpretar que meu filho não está querendo comer a minha comida. E não é nada disso, ele só não quer comer a comida quente, né? Então, são esses pequenos cuidados que a gente tem que ter em o que nós estamos sentindo, né? Como nós estamos interpretando e o que de fato aquela pessoa está querendo dizer. E uma das coisas que o Marshall faz muito é perguntar, né? Ele vai fazendo perguntas para a pessoa. Então, a pessoa diz algo para ele, estou tentando lembrar aqui de algum exemplo, e ele começa a fazer a pergunta para a pessoa para se certificar se é isso mesmo que a pessoa está dizendo. Então, a minha irmã diz para mim, você é chata, né? E eu digo para ela, bom, eu estou entendendo que eu te fiz alguma coisa e você não gostou. É isso mesmo? E aí entra uma outra questão aí, né, Aline? A gente tentar entender a mensagem que essa pessoa está passando para a gente, o que ela está querendo dizer com aquela frase. O que a minha irmã, quando diz para mim que eu sou chata, ela está querendo dizer com isso? O que está por trás desse chata? Ela está incomodada com algo. Então, a gente convida as pessoas a investigarem um pouquinho. Então, peraí, você está me dizendo que você que te causou esse sentimento, porque eu estou vendo que você está sentindo algo aí, né? Isso é um exercício, né, gente? Claro que a gente não vai conseguir fazer isso o tempo todo, mas a gente Sim. sempre conseguir entender, principalmente com os filhos, o que eles estão querendo dizer para a gente. Quando eles nos pedem alguma coisa, quando eles nos solicitam alguma coisa, né? Para que a gente possa entender o que está por trás, muitas vezes, daquele pedido. Essas necessidades, né, o Marshall vai falar muito sobre as necessidades. Então, quando, existe uma situação, todo comportamento, ele é uma comunicação. Quando a gente tem comportamentos que são considerados adequados, né,
e que a gente expressa ali emoções positivas, né, alegria, amor, contentamento, né, emoções positivas, é porque as nossas necessidades estão sendo atendidas, né, então a gente se sente bem e se comporta bem, né. Quando as nossas necessidades não estão sendo atendidas, o nosso comportamento, ele tende a ser um comportamento inadequado, né, um comportamento equivocado. E esse comportamento, quando as necessidades não estão sendo atendidas, então as necessidades não sendo atendidas, elas geram, sentimentos, emoções, como medo, raiva, frustração, tristeza, né, emoções ali desconfortáveis que nos levam a um comportamento, que num senso comum a gente chama de um mau comportamento, né. Então quando a gente tem esse entendimento de Uhum. que por trás de um comportamento existe uma necessidade que está sendo atendida ou não, aí a gente, né, traz esses conceitos da CNV para observar aquele comportamento, entender que aquilo é a pontinha do iceberg, né. E aí a gente faz esse mergulho nesse iceberg, um entendimento para entender o que está por trás daquele comportamento desafiador, daquele comportamento inadequado, né. E aí a gente vai se conectando com as necessidades. E aí vem essa descrição, como você disse, né, então a minha irmã me chamou de chata, né, então faz essa validação. Eu estou entendendo que eu fiz alguma coisa que você não gostou, é isso? Você acha que eu sou chata, porque tem algo que eu fiz e que te desagradou, né. Então você vai se conectando nesse nível emocional também, né. Sai desse modo reativo de só reagir Uhum. ao comportamento aparente, né. Uhum. Isso, exatamente. É muito legal isso, tudo que você está trazendo, e a gente já está caminhando aqui, né, nos passos. Então, quando, voltando, né, quando eu tenho uma vontade e uma disponibilidade emocional, quando eu me proponho a ter essa disponibilidade emocional para me conectar com o outro, eu consigo observá-lo, né, é, eu consigo sentir o que, o que identificar, na verdade, os meus sentimentos. Acho que identificar é melhor. Eu começo a identificar os meus sentimentos e, às vezes, consigo identificar o do outro. E aí eu me conecto com as necessidades do outro. Né? É, a escola do meu filho mudou. A escola dele tem as cores, né, da escola, que é a identidade deles. Então, tem o branco, o azul. O uniforme era branco e azul. Só que a escola tem também vermelho. E eles decidiram fazer uniformes novos com camisetas brancas e vermelhas. Né? E isso foi uma questão para o meu filho, porque ele gosta de branco e azul e ele não gosta de vermelho. A avó foi até a escola e comprou um uniforme com a camiseta nova. E ele disse para mim, mamãe, eu não gosto dessa blusa. Porque ele não gosta de vermelho. Ele gosta de azul, de branco, né? E só que ele não chegou logo de primeiro e disse para mim, eu não gosto. Ele começou a evitar o uniforme. Então ele pegava Uhum. a blusa branca, outro dia ele pegava branco e azul. Aí, quando eu chegava na vermelha, eu via que ele tinha uma resistência e que ele queria pegar outras camisetas. Porque ele não me disse que ele não gostava da vermelha. Porque ele não gostava do vermelho. E aí eu fui, filho, o que está acontecendo? A mamãe percebeu que você não quer vestir essa blusa. E até eu entender que ele não queria a blusa vermelha, levou umas horas ali, levou uns dias, ele foi se esquivando do uniforme, né? E eu ia perguntando, ele falava, não, não, não. Até que um dia ele disse para mim, mãe,
eu não gosto de vermelho. Aí eu falei, e agora? Né? Porque ele tinha ganhado a camiseta. Mas, como a escola tem outras camisetas, então eu consegui fazer a troca. Porque estava nova, ele não tinha usado, estava com a etiqueta, então deu certo. Mas ele não me disse, no primeiro momento, que não gostava do vermelho. Mas eu tive que ir observando, né? Me conectando com ele, percebendo que ele estava se esquivando para usar aquela camiseta. E qual era a necessidade dele? A necessidade dele é que ele não gosta da camiseta vermelha, ele gosta das outras, né? Entre outras coisas, né? Entre outras coisas que às vezes as crianças fazem e muitas vezes a gente ignora, acha que é bobagem, acha que a criança está fazendo birra, enfim, as várias questões aí que nós temos no senso comum. Mas quando, na verdade, você pode não estar olhando para a necessidade daquela criança, né? Estou tentando pensar também aqui num exemplo, que como eu estou vendo que você está mais contextualizando, eu estou indo um pouquinho dos exemplos. Numa situação conjugal, por exemplo, né? O marido vai com a gente no shopping e fica de cara feia no passeio. Porque, na verdade, ele não conseguiu dizer para a gente que ele não gosta de shopping. E que, na verdade, a gente sabe que muitos homens não gostam de shopping. Quem gosta de shopping é a gente. Só que a gente muitas vezes quer a companhia deles, ou a gente vai fazer alguma coisa que está todo mundo junto no carro, né? Mas, às vezes, o marido, para não desagradar, não fala, a gente, e eu vou ter que aguentar a cara feia, ou os dois entram ali num mal-estar, vamos dizer assim, né? Mas a necessidade de quem é a necessidade de ir ao shopping? É do marido ou é da mulher? E aí a gente pode conversar, né? Eu tenho um paciente, ele é um pré-adolescente, e é um menino, e ele me odeia ao shopping. E quando a mãe dele fala, vamos ao shopping, aí ele olha para ela e fala, nós vamos fazer o quê? Aí ela fala, a gente vai trocar um presente, ou a gente vai na loja tal. E depois a gente pode tomar um sorvete, porque nós conversamos sobre isso, né? Muitas vezes ela quer tirar ele um pouco de casa, e ele não quer ir ao shopping, mas ela quer dar um passeio com ele, ela quer fazer alguma coisa, e aqui em São Paulo, o lugar onde a gente pode fazer muitas coisas, num lugar só, é no shopping, né? Então, ela convida ele e coloca algo que ele gosta. Porque eu disse para ela, shopping para ele é muito chato. Mas se você colocar uma coisa que ele gosta, opa, vai ajudar, né? Então, a necessidade dele não é ir ao shopping, mas ele gosta de tomar sorvete. Então, a gente inclui essas duas coisas e ela consegue fazer o que ela quer e consegue levá-lo para que ele não fique o tempo todo em casa, no videogame, no celular e tudo mais, né? E você Então é trouxe um isso, a ponto, gente. Ana, um Uhum. ponto bem bacana que é quando você trouxe, né, do exemplo do marido, que muitas vezes os pais têm uma expectativa de que quando o filho começa a falar, ele já é capaz de expressar o que ele está pensando, o que ele está sentindo, as suas necessidades, né? E não é bem assim que acontece, né? Eu costumo dizer que até nós adultos temos dificuldade em expressar as nossas necessidades, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E muitas vezes nós adultos também vamos ali para um comportamento inadequado, um mau comportamento, por dificuldade em expressar o que nós estamos sentindo ou até em reconhecer, né, esses nossos sentimentos. Então, né, ou aquele pai, aquela mãe que grita com o filho e desconta no filho o estresse do trabalho, né? Quem nunca fez isso, né? Ou como você trouxe, né? O marido que vai ao shopping
para agradar a esposa, mas que não gosta daquilo e aí fica de cara feia, né. Então fica ali, ao invés de expressar a necessidade de comunicar aquilo ou encontrar um meio termo, acaba, atendendo a um desejo da esposa para agradar a esposa, mas não tem as suas necessidades atendidas também. Então esse eu acho que é um ponto muito importante, que acontece em todas as relações, né, em todos os contextos, e que a gente precisa, trazer esse olhar, né, trazer isso para a consciência, até para que os pais, reflitam sobre a sua postura e entendam que muitas vezes eles estão ali exigindo dos filhos algo que nem eles adultos conseguem dar, né. Então, buscar essa coerência também, né, até para que daí no quarto passo da CNV, né, que são os pedidos, né, então fazer Sim, pedidos que estejam mais alinhados, que sejam mais assertivos, né, uma vez que eu tenho consciência da situação, dos meus sentimentos, das minhas necessidades, eu consigo fazer pedidos mais assertivos, ter uma comunicação mais clara, né, um canal de comunicação mais aberto, né. exato. Então, quando eu tenho consciência do que é importante para mim, do que não é violento para mim, né? Então, por exemplo, antes, há muito tempo atrás, antes da psicologia, antes da terapia, principalmente antes da CNV, eu era uma pessoa que eu tinha uma necessidade de agradar. Então, e isso era com todo mundo, com amigos, familiares, relacionamentos. Então, quantas vezes eu passei por situações em que eu me violentei, mas que fui eu que permiti, né? De ficar com uma amiga no shopping uma tarde inteira, ela para lá e para cá, vendo todas as coisas que ela queria, eu não aguentava mais, queria vir para casa. Mas eu não tinha repertório, eu não tinha consciência o suficiente para dizer, olha, para mim deu, eu preciso ir embora, né? Não consigo mais ficar aqui, né? E nós passamos isso muito durante a nossa vida, né? Porque a gente nós não fomos emocionalmente educados para que a gente olhasse para os nossos sentimentos, para aquilo que realmente é importante para mim, sem violentar o outro, né? E sem me violentar, né? Então, uma pessoa que faz uma coisa para agradar o outro e aquilo a desagrada, isso é violento, né? Isso é muito violento. Então, a comunicação não violenta, ela nos traz isso, né? Por isso que lá no começo eu falei, é muito mais do que técnica. E como você disse, né, Aline, é uma ideologia, é uma filosofia de vida. É você começar a olhar para tudo isso e falar, nossa, de fato, eu me violento. Ou, nossa, quantas vezes eu fui violenta com os meus filhos, no meu relacionamento, com os meus familiares, né? Porque às vezes também a gente começa a estudar as coisas, a gente começa no processo terapêutico, por exemplo, e a gente quer se libertar. E a gente vai para o caminho contrário, né? Aí a gente começa a ficar egoísta, narcisista, e não, porque agora eu tenho que pensar em mim, e não consegue respeitar também a vontade do outro, né? Então, quando eu tenho consciência de que eu me olho, me observo, sei o que é importante para mim, quando eu me conecto comigo, aí eu começo a me conectar com as pessoas, a entender o que elas querem, o que é importante para elas, o que é respeitoso. Aí eu começo a sentir, aí eu sinto o que é importante para mim e o que pode ser importante para aquela pessoa, né? E aí eu começo a enxergar as minhas necessidades, as necessidades do outro, e aí a gente começa a ir para os pedidos. O que são os pedidos? É quando, de fato, você começa a verbalizar uma nova comunicação com as pessoas, né?
Então, você começa a conscientemente saber como você vai pedir algo para aquela pessoa, ou quando alguém te pede uma coisa, e você começa a conversar com aquela pessoa e colocar ali aqueles limites, né? O que é importante para você, mas que também ela também consiga, a gente também consiga fazer com que aquilo também seja importante e a gente consiga se alinhar com aquela pessoa. Então, para a gente conseguir fazer um pedido para o outro dentro da comunicação não violenta, eu preciso ter essa consciência. Eu preciso, de fato, estar conectada comigo e com o outro, com a necessidade do outro, para entender aquele pedido. Então, quando eu me conectei com o meu filho, quando eu entendi, né, tinha alguma coisa errada ali, comecei a conversar com ele, aí ele me disse: mamãe, não gosto da cor vermelha, não quero usar essa blusa. Então, aquilo era agressivo para ele não queria aquela blusa vermelha. Então, é uma necessidade dele. Eu poderia, sei lá, entender isso de muitas outras formas, mas dentro da comunicação não violenta, eu fiz o passo a passo. Eu observei, eu me conectei, eu observei, senti que tinha uma coisa errada ali, fui para o diálogo com ele, e aí ele me disse: não gosto do vermelho. Ele me pediu isso. E aí eu consegui trocar a camiseta e pegar uma outra camiseta que fosse da cor que era mais agradável. E eu acho que é muito legal, Ana, Então, quando a gente começa a utilizar a comunicação não violenta nas relações, né, e aqui trazendo para esse contexto da educação parental, né, quando os pais começam a inserir essa prática, esse olhar na comunicação com os filhos, né, com os membros da família, eu acho que um dos maiores ganhos é entender que a família ali, que os pais e filhos, eles são um time, eles fazem parte, estão no mesmo barco e eles saem desse movimento de ganhador e perdedor, né, porque numa educação tradicional, né, o que a gente vê muito é uma mentalidade dos pais de falar: "Eu preciso forçar o meu filho, eu preciso mostrar para ele que sou eu quem mando". E aí vem com uma comunicação impositiva, violenta, repressora, para mostrar a autoridade, para mostrar o poder, e aí silencia a criança, o adolescente, silencia o outro, né, porque eu quero impor as minhas vontades a partir do meu julgamento, da minha percepção, das minhas necessidades, né. E quando a gente traz essa prática da CNV, a gente sai desse lugar então para ir para um lugar de ganha-ganha, né, porque numa dinâmica de ganhadores e perdedores, na verdade todos perdem, né. Os pais podem ali achar que estão ganhando porque estão exercendo o poder sobre os filhos, mas quando a gente vai olhar para a relação, eles estão perdendo, né. E aí a gente começa a ver isso na infância, isso se intensifica muito mais na adolescência, quando, como você citou, né, os pais chegam e falam: "Olha, eu estou perdendo meu filho, eu não sei em que ponto as coisas se perderam, eu já não me sinto mais conectado com o meu filho". Então a gente vê, né, um agravamento dessas relações, um adoecimento dessas relações, uma desconexão dessas relações por conta da comunicação, né. Então, quando a gente começa a exercitar esse olhar, né, de encorajamento, de respeito, de uma comunicação não violenta, a gente entra nesse jogo do ganha-ganha, né. Então, se conectar com as minhas necessidades enquanto pai, enquanto mãe e com as necessidades dos meus filhos, né, entendendo que todos merecem ser tratados com dignidade e com respeito, né. exatamente. Se a gente pensar aqui, estava pensando num exemplo, encontrei um aqui que eu acho que é bem pertinente, que é, por exemplo, adolescentes e eletrônicos, né? Que tem pai que chega para mim e fala: como eu tiro o celular do meu filho?
a gente não tira, a gente conversa, né? A gente entende que essa galerinha, né, essa geração, eles nasceram conectados, eles estavam nas nossas barrigas aqui e nós já estávamos conectadas, né? Então, eu não tiro. Isso é algo que faz parte da vida dele. O que eu faço é conversar, negociar, né? Eu pergunto para o meu filho, eu converso, eu digo para ele que o celular é muito importante, que eu entendo que é super importante para ele. Meu filho não tem celular ainda, não tem idade para isso, mas, por exemplo, ele está querendo ter celular. Então, outro dia ele virou para mim e falou, fulano de tal na minha sala já tem celular. E eu disse para ele, nossa, que bom para ele. Isso quer dizer que a mãe dele acha que ele pode ter um celular e que ele já está preparado para ter um celular, né? E aí começamos a conversar sobre isso e ele me perguntou quando é que ele poderia ter um celular. E eu disse para ele que para ele ter um celular, ele precisaria ter responsabilidades. Então eu disse para ele, liberdade vem com responsabilidade, né? Então a gente vai ter que ter algumas conversas, meu filho. Tem algumas coisas ainda para que você tenha o celular. Agora, você já tem um adolescente na sua casa, ele já tem celular, né? E ele quer ficar todo conectado. Então a gente diz para ele, olha, eu sei que é importante para você estar conectado, conversar com seus amigos, né? Você tem escola, você tem alguma obrigação, que eu acho que é importante o adolescente ajudar em casa, né? Em alguma questão da casa, acho que é super importante, independente se você tem empregado ou não, enfim. Mas aí a gente conversa, a gente negocia. E dizer para ele, de tal a tal horário, vamos dar um break aí no celular, vamos fazer alguma coisa, vamos ler um livro, né? O que você, e aí, o que você gostaria de fazer quando você não estivesse com o celular? Essa é uma pergunta para o adolescente. O que você gostaria, né? Olha, eu acho que o celular para você é importante até às 8 da noite. O que você acha disso? Ah, não, eu quero ficar com o celular até às 10 da noite. Mas olha, amanhã cedo você tem aula. 10 horas você já tinha que estar na cama descansando. E a gente entende que uma hora antes de você ir para a cama, você tem que desligar dos eletrônicos, porque se você ficar conectado o tempo todo, isso vai fazer mal para o seu sono. Então, vamos negociar aqui um horário? Eu não estou dizendo para ele que ele não vai ter celular. Eu estou negociando com ele os horários, né? Eu estou perguntando para ele o que ele gostaria de fazer quando ele não estivesse com o celular. E talvez ele escolha alguma coisa que seja bom para ele, né? E muitas vezes o que nós pais fazemos? Não, ao invés de você estar no celular, você podia estar jogando basquete, você podia estar fazendo uma atividade física, você podia estar estudando, lendo um livro. Opa, peraí, mas ele quer ler o livro? Ele quer jogar basquete? Então a gente pergunta para o adolescente o que ele quer, o que ele gostaria de fazer. Acho que é um caminho que a gente pode começar a seguir para conseguir, né, que esses adolescentes fiquem menos tempo e que eles consigam fazer outras coisas além de estar no eletrônico, né? Acho que essa conversa, né, esse diálogo ali que precisa acontecer e que a comunicação não violenta pode vir, mesmo que num passo a passo, e que eu falo muito para os pais, Ana, que no começo vai ser algo mecânico, porque é diferente daquilo que a gente está acostumado, né, do que eles estão acostumados ali, do que trazem de fábrica, né, digamos assim. Então, toda nova habilidade que a gente desenvolve, vai desenvolver, requer prática e requer, né, a gente fala dos níveis de aprendizado, então tá ali num nível de aprendizado de incompetência consciente, né, que eu sei que eu não consigo me comunicar ainda de uma forma não violenta, eu estou num processo de aprendizado.
Então eu vou seguir um passo a passo mecânico, né? Deixa eu ver aqui, qual é a situação, qual é o sentimento, qual a necessidade, como que eu faço esse pedido, né? Mas mais importante do que seguir um passo a passo é compreender os princípios e buscar por essa conexão, é se lembrar de que estão todos no mesmo barco, né? É buscar esse entendimento, né? Buscar compreender para depois ser compreendido, né? Os pais, enquanto líderes da família, eles precisam assumir essa responsabilidade de educar pelo exemplo, porque os pais são um modelo para os filhos, né? São modelos ali do que fazer e do que não fazer. E os filhos, eles repetem aquilo que eles estão absorvendo e observando dos seus pais. Então, se não agora, ao longo da vida, né? Então, acho que essa consciência, né? Quando a gente começa a estudar, por isso que eu sempre falo, né? É importante estudar para educar, né? E no início vai ser algo mecânico, vai ser algo que, nossa, né? Que difícil esse passo a passo e tal, até que isso se torne um novo normal, né? Até que isso se torne ali uma competência inconsciente, né? Mas no início é um processo mesmo, né? Mas que vale a pena, porque, como você trouxe, né? Às vezes pequenos detalhes, pequenas mudanças que acontecem na comunicação, isso já gera grandes resultados, muitas transformações ali na vida daquela família, né, que passa a se respeitar mais, a se conectar mais, a se entender mais, né? E então vale a pena todo esse empenho, né, em aprender uma comunicação não violenta. E uma coisa que tem funcionado bastante aqui com os casais que eu atendo, Aline, é dizer para eles assim, vamos começar por vocês, né? Porque a gente consegue se conectar com o outro quando a gente se conecta com a gente mesmo. Eu tive um pai que a gente começou a fazer um trabalho, foi bem bacana, e tem 2 filhos. E quando eu pedi para ele se observar, e quando eu fui falando de observação, de empatia, de conexão, e porque foi um caso bem bacana, assim, que quando eles vieram pela primeira vez, vieram por conta de um dos filhos, né? E eu perguntei, vocês estão dispostos? Né? Porque nós vamos ter uma jornada aqui, uma jornada em que vocês vão ter que mudar alguns paradigmas, né? Eu vou convidar vocês a algumas mudanças, a vocês pensarem sobre algumas coisas. E os dois falaram, não, tem algo muito errado acontecendo na nossa família. E quando eu fiz esse convite para que ele se observasse, para que ele trouxesse à consciência os seus próprios comportamentos, suas próprias falas, foi muito interessante, porque a cada semana que ele vinha, ele falava assim, eu me lembro de você quase todos os dias, porque eu vou me comunicar com as pessoas, e eu comecei a observar o quanto eu sou violento no trabalho, E ele pediu para a assistente dele, ele pediu um feedback para a assistente dele, ele foi de uma humildade, foi tão legal, né? E a assistente dele começou, ela deu um feedback para ele, ela falou, sim, muitas vezes, você é violento, sim. Você fala, você não pede, você exige, você não fala obrigado, né? Então, foi muito legal, porque os feedbacks dela para ele foram sensacionais. E ele falou para mim, eu quero ler sobre isso, porque eu pesquisei na internet. Foi tão bacana o processo dele. E aí eu dei o livro para ele ler. E ele começou a ver o quanto ele era violento com ele mesmo. Uma sessão só com ele. E ele trouxe, né, que ele era violento com ele mesmo. Né, que ele era violento com as pessoas, que na verdade ele percebeu que ele era violento com as pessoas porque ele era violento com ele mesmo, porque ele não se permitia. E aí vem toda uma história de uma educação rígida, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Então,
é um convite, né, para vocês que estão aí ouvindo o nosso podcast, que vai trabalhar com famílias, ou para você que é pai, mãe, enfim, para que você olhe para você, né, para que você comece a trazer à sua consciência o quanto você de verdade está conectado com as pessoas da sua família, né, o quanto você é violento com você, o quanto você está conectado com você ou não, porque tem pessoas que estão completamente desconectadas de si mesmas, né? Aí você começar a ter os primeiros passos de uma comunicação não violenta. Quando você diz para o outro, olha, desculpa, eu não vou para esse lugar, para essa festa, eu não vou para o shopping, porque eu prefiro ficar em casa. Mas se você quiser ir, tá tudo bem. Né? Então, a pessoa começar a usar isso com ela mesma, ter esse olhar, né, com ela mesma, e aí sim ela vai conseguir usar o passo a passo, né? Talvez esse passo a passo fique tranquilo, fique leve, porque ela começou a olhar para ela mesma e se conectar com ela mesma e ver o quanto ela é violenta com ela e o quanto ela pode estar sendo violenta com o outro, né? E aí ela vai conseguindo fazer esse passo a passo e isso vai ficando leve, né? Isso vai ficando, vai fluindo, vai fluindo. Sim. Ana, muito bom te ouvir, muito bom bater esse papo aqui com você. Acho que a gente conseguiu trazer um pouquinho dessa essência da comunicação não violenta, né, de mostrar para quem está aqui nos assistindo, nos ouvindo, que não é só uma técnica, e sim um olhar, né, e que requer um esforço ali, uma dedicação da nossa parte de desenvolver essa nova forma de se comunicar, como você bem trouxe, com a gente e com os outros, né? E vocês que chegaram por aqui, chegaram até aqui, gostou desse conteúdo, compartilha com outras pessoas, né? Nos ajude a espalhar essas sementinhas de encorajamento, para que juntos a gente possa fortalecer as famílias, através de uma educação mais respeitosa e encorajadora. Aqui abaixo, na descrição do vídeo, aqui no podcast, no YouTube, você encontra os links para conhecer melhor o nosso trabalho. Então, o meu Instagram, o Instagram da Ana, o link para conhecer mais sobre a formação em educação e parentalidade encorajadora e se tornar, assim como a Ana, um dente de leão, né? Um profissional aí que faz esse trabalho incrível com as famílias. E é isso. Ana, gratidão pelo seu tempo, pela sua partilha. Muito obrigada e até a próxima, né? Eu que agradeço, Aline, obrigada pela oportunidade novamente, gratidão. Quero deixar um recadinho aí para as nossas audiências, que eu estou montando um trabalho que logo mais vai ser divulgado aí nas minhas redes, com o CNV para famílias, né? Então vai ser um trabalho online, que eu estou preparando aqui, com eu e meu sócio, com muito carinho, para as famílias. A gente está aqui trabalhando forte nisso, porque esse ano eu quero lançar esse trabalho, que é uma coisa que a gente está aqui produzindo com muito amor, com muito carinho, para levar aí a voz da CNV, a nossa voz para as famílias, para o mundo. Obrigada pela oportunidade, Aline. Já é sucesso. Parabéns aí pelo seu movimento. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.